Beto, vamos começar pelo começo, né? A gente tem acompanhado a gente acompanhou essa reação do presidente norte-americano Donald Trump em relação a tratativas, pelo menos propostas ali pela Rússia, de adotar algum tipo de alternativa ao SWIFT, né? Esse modelo né, que baseia todo o comércio global. E eu queria entender exatamente o posicionamento do Brasil em meio a esse papel, né, de o grande anfitrião da cúpula do BRICS aqui no Rio de Janeiro, em meio a essas discussões, às vésperas, inclusive, do fim desse prazo, né, que a Trump havia dado para que os países chegassem a um consenso e a um acordo com os Estados Unidos em torno das tarifas. O que esse momento ele indica exatamente sobre o posicionamento do Brasil e a possibilidade de a gente conseguir algum tipo de acordo mais vantajoso com os Estados Unidos? Pois é, Vitor. E como o próprio Alckmin falou, na verdade, a gente tem sim uma balança comercial superavitária com os Estados Unidos. Então, a gente acredita que, em relação ao Brasil especificamente, existem ganhos de curto prazo dentre essa briga toda comercial a nível global, tá? Especialmente agora com a União Europeia também, colocando aqui na mesa também uma eventual necessidade agora de anúncio das tarifas da União Europeia. Em relação ao sistema SWIFT, como você mencionou, que é os pontos mais delicados aqui do tema, né, da geopolítica global, e a Rússia sim tenta implementar, não só com o apoio e como a China como aliada, e também como eventual, já se falou também do Brasil como aliado, com exceção ali dos países latinos, a única que não compraria essa ideia talvez hoje em dia seria a Argentina, mas um sistema paralelo, que já existe, na verdade, mas o crescimento e o fortalecimento desse sistema paralelo que concorre com o SWIFT. O que é isso? O SWIFT eu traduzo aqui como uma espécie de TED global, né? Uma forma de você fazer uma TED entre uma transferência eletrônica de dinheiro entre países que participam do sistema SWIFT, tá? Por que a Rússia e a China e outros países, por exemplo, o Irã também, querem fazer um sistema paralelo? Porque quando acontece, estoura a guerra Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos, junto, obviamente, com outros países da OTAN, também com a OTAN, bloqueia da noite para o dia, valores acima de 60 bilhões de dólares da Rússia e, sucessivamente, outros bloqueios foram sendo feitos ali, justamente porque esses recursos se movimentavam através desse sistema SWIFT, tá? Tendo um sistema paralelo, que na verdade já existe, é um sistema chinês, você consegue, obviamente, não ficar subordinado a essa também potência econômica de confiscar o teu dinheiro da noite para o dia. Então, isso o Brasil já participa desse sistema novo, obviamente ainda não com volumes muito grandes, mas isso por exemplo, se hoje o Brasil quer enviar um recurso para a Rússia, por exemplo, pelo sistema SWIFT americano, ele primeiro precisa converter esse dinheiro em dólar, tá? Para depois converter do dólar para a moeda do país russo. Então, são duas conversões o que gera um custo adicional ao mesmo tempo, tá? Então, essa briga ainda vai acontecer. Isso mostra muito também, esse ataque aos BRICS que o Trump hoje faz, principalmente retaliando como tarifas, mostra que grande parte prova até, de alguma forma, que grande parte das tarifas não tem a ver só com superávites comerciais, tem a ver também com diferenças ideológicas, tá? Tanto que, ao mesmo tempo, no mesmo dia que isso acontece, o Trump faz até um aceno ao ex-presidente Bolsonaro, né? Aqui uma forma de provar ainda mais que é um alinhamento mais ideológico até do que também econômico. É interessante essa leitura e eu queria exatamente voltar àquela outra questão, né, colocada, que é exatamente a capacidade do Brasil nesse momento de consolidar um acordo que seja pelo menos menos nocivo, né, para nossa parceria, para as nossas relações comerciais com os Estados Unidos, pensando exatamente nesse cenário superavitário para os norte-americanos, mas com essa divergência do ponto de vista ideológico, político, né, de posicionamento nesse tabuleiro político-ideológico. Queria entender, a gente tem acompanhado, né, principalmente o vice-presidente Geraldo Alckmin encabeçando essas negociações, acompanhamos também essa fala do assessor especial da presidência para assuntos internacionais, né, Celso Amorim, em torno dessa vontade do Brasil de consolidar um acordo. Eu quero entender, a partir dessa leitura acerca dessa divergência política entre as duas lideranças, qual é a possibilidade de fato,
pensando do ponto de vista técnico e político, né, fazendo exatamente essa correlação, de o Brasil conseguir consolidar esse acordo? Para isso acontecer, tá? Primeiro que é muito difícil isso acontecer agora em período eleitoral, entrando em período eleitoral, considerando que existe uma expectativa alta de alternância de governo, né? Se você vê até pela mídia americana, mídias que outrora já foram até favoráveis ao partido atual, você vê que existe ali já uma expectativa maior de alternância de governo, tá? Outro ponto importante é um alinhamento também do Brasil, contrário aos Estados Unidos em eventos geopolíticos recentes, em especial agora a guerra de Irã, Israel, tá? Na guerra da Rússia e da Ucrânia, o Brasil ficou mais alinhado à Rússia, em especial porque a Rússia participa sim dos BRICS. Mas no evento geopolítico mais recente, na escalada de guerra mais recente do Irã e de Israel, não, pelo contrário. O Brasil condenou os ataques israelenses ao Irã, o que colocou como oposição ali a, ao alinhamento americano. Então, para isso acontecer, precisaria também de um alinhamento geopolítico nos Estados Unidos, tá? Porque, como eu falei, essa vontade de tarifas, as tarifas de Trump estão sendo usadas como armas retaliatórias de questões políticas, tá? Agora, em relação a tudo que está acontecendo e também do acordo comercial Brasil e Estados Unidos, o que que eu acho que tem mais benefícios para o Brasil agora, tá? Eventuais tarifas dos Estados Unidos com a zona do euro ou dos Estados Unidos com a China, no curto prazo pode beneficiar o Brasil, se a gente entender que a gente tem bons produtos para oferecer para esses 2 países a partir do momento que esses 2 países param de negociar entre si. A gente está falando aqui de frigoríficos, grande parte desses frigoríficos entre os maiores do mundo, as empresas brasileiras. A gente está falando também da Embraer, tá? A partir do momento que existe uma expectativa de que a União Europeia cesse a importação dos Boeings, né? Então, a Embraer também entra nessa corrida, né, de vendas. Outros, por exemplo, como farmacêuticos em geral, o Brasil não é exatamente uma grande potência farmacêutica, mas é um outro setor que pode se beneficiar, assim como eventuais, por exemplo, o Brasil pode, e aí sim, tarefa do Alckmin, transformar o Brasil num bom país para se construir plantas industriais, tá? E a gente não precisa necessariamente ter uma planta de marca própria. A gente pode ter uma planta da Bayer, a gente pode ter uma planta da Nestlé, a gente pode ter uma planta de outras marcas de veículos ou de farmacêuticas e acabar se beneficiando dessas tarifas, né, entre Estados Unidos e Europa, porque eventuais tarifas são colocadas somente se essas fábricas se instalarem nos próprios países europeus ou americanos. Mas mesmo que tenham marcas que tenham marcas europeias, por exemplo, que tenham plantas industriais brasileiras, você pode continuar exportando dentro de um caminho de tarifa vantajosa, entendeu? Beto, é curioso você mencionar isso exatamente por em meio a essa queda do Ibovespa hoje, né, agora de 1,15%, quem performa bem são exatamente os frigoríficos, né, BRF subindo mais de quase 5,4%, Marfrig subindo 4,5%, assim como o Minerva também subindo 1,2%, ou seja, exatamente em linha com exatamente essa perspectiva acerca dessa possibilidade de o Brasil expandir esses mercados. Mas aí eu te faço uma outra pergunta. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. São esses os países membros do BRICS. Queria entender, vale a pena, será, a gente comprar essa briga com os Estados Unidos, do ponto de vista um pouco mais ideológico, para se aliar a um grupo de países aqui que acredito que democracias sejam, né, mais escassas aqui nesse grupo, né, nessa sigla. Queria entender, valeria a pena esse trade-off? Não, não valeria. E eu te digo por quê. Hoje, os Estados Unidos, ele atua na fronteira da tecnologia global, tá? E aqui eu estou colocando desde os semicondutores, também os data centers e também
a inteligência artificial. Ele é o país que lidera essa frente, tá? Justamente por conta disso, ser um parceiro dos Estados Unidos, você vai acabar surfando uma grande parte, dessa corrida tecnológica e desse aumento de produtividade americana, tá? Você acaba importando parte dessa produtividade americana para dentro de casa, tá? Então, estou colocando aqui, um ponto econômico, tá? E também porque o dólar, assim como eventualmente também o euro, vão continuar sendo moedas fortes durante muito tempo, a partir do momento que esses países continuarem sendo, fronteiras da tecnologia, tá? Isso é muito importante, não adianta a gente criar, uma moeda, paralela à moeda americana e o país que lastreia essa moeda seja um país que perca a corrida tecnológica. Isso é muito importante. Se você tem outros países que estão criando as suas próprias moedas, como esses que você mencionou, que fazem parte dos BRICS, para eles terem uma moeda forte, não adianta ter um sistema paralelo ao SWIFT, não adianta criar uma moeda única. Isso não é suficiente. É preciso que os países que lastreiam essa moeda sejam, ah, tenham um fator de produtividade média do trabalhador maior do que os países americanos, do que o país americano. E principalmente também ao país da zona do euro, que é uma outra moeda forte, e também até o Japão agora, que também sobe com essa taxa, está em fase de alta de taxa de juros, e também está atraindo muito capital, e também está num processo muito acelerado de revolução tecnológica, como já esteve nos anos 90. Então, é a tecnologia, olha que interessante, é a própria tecnologia que vai ditar qual vai ser a moeda mais forte daqui para frente, e economicamente, do ponto de vista que eu falo aqui como economista, são esses países que a gente tem que se aliar. É óbvio, soma-se a isso, o fato de que todos esses países que eu mencionei, como países de fronteira que estão na liderança da fronteira tecnológica, serem países de institucionalmente muito fortes, tá? E tanto de instituições, reguladoras, quanto de instituições democráticas e republicanas, tá? Isso vem, na verdade, muito mais como um fator adicional para você investir com segurança nesses países e ter relações com esses países, do que também somente o fator econômico.